Saudações galera do YouTube, saudações galera do meu canal. Vamos para mais um vídeo aí, só que hoje não é contratação, mano. Hoje é possibilidades que Hoje falar sobre algumas possibilidades de saída do São Paulo. Jogadores do São Paulo, né, no caso, que é Rodrigo Caio, Trellis e Bruno Peres, mano. São três jogadores que podem estar de saída do São Paulo Futebol Clube. Então, se é a primeira vez que está passando por aqui, mano, seja muito bem-vindo. Compartilha, se inscreve no canal, deixa o like e é nóis. Uhul! Bom, vamos começar aí o caso mais tranquilo que eu acho, que é do Bruno Peres. O São Paulo estuda devolver o Bruno Peres para a Roma. O Bruno Peres teve um empréstimo efetuado pelo São Paulo. Se eu não me engano, o empréstimo é até o final de 2019, feito com a Roma. Ele vinha fazendo bons jogos na Roma, chegou no São Paulo, fez um jogo bom e morreu. O cara simplesmente sumiu. Ele não rendeu o que a gente esperava, não rendeu o futebol que eu particularmente vi ele jogar no Santos, na seleção brasileira, que ele sim chegou a ser convocado para a seleção brasileira, ele chegou a ser nomeado como um futuro substituto para o próprio Daniel Alves ou Marcelo. Olha aí. E jogou muito bem na Roma. Ele fez sempre bons jogos, até mesmo quando jogava pelo Santos. Eu achava ele um baita lateral. Eu sempre quis ver ele jogando com a camisa do São Paulo. Chegou no São Paulo, fez um jogo bom. Ainda foi apresentado pelo Nenê, falando: ó, tem um mito, tem um monstro chegando aí, tem um jogador top chegando no São Paulo, mas passou do portão lá do CT da Barra Funda, tipo, entrou um cara, ficou outro, né, mano? Porque o Bruno Peres ficou e entrou outro, não é possível, isso daí é genérico, mano. Não é o Bruno Peres, porque ele fez um jogo bom e o resto foi uma tremenda porcaria. Aquele jogo contra o Flamengo que ele tomou nas canetas do Vitinho, mano. O Vitinho deitou e rolou em cima dele naquele jogo no Morumbi. O São Paulo era pra ter perdido aquele jogo de goleada, era pra ter perdido uns 4, pelo menos uns 3 ou 2 lances foram em cima do Bruno Peres. Foi ridículo. Ridícula a atuação do Bruno Peres esse ano no São Paulo. Foi vergonhosa, mano. Não sei como que o cara... Eu não sei o que ele pensa, tá ligado? Não sei, mano. Como que o cara tava jogando tão bem na Roma, fez temporadas boas lá. E chegou no São Paulo e não jogou nada, velho. Nada. O futebol brasileiro que talvez seja um pouco mais fácil do que jogar lá na Europa. O cara não conseguiu render o que era pra ter rendido. É meio tenso. Meio tenso. Mas enfim, eu acho que o São Paulo ainda não precisa devolvê-lo para a Roma. Acho que o São Paulo poderia ficar com ele ainda, pelo menos até o final de 2019, ver o que desenrola. Até como eu já disse no vídeo passado, o São Paulo vai ter competições grandes e super importantes. Nenhuma é mais importante que a outra. Todas são importantes. Então acho que o São Paulo poderia ter um plantel bom, um plantel com bons nomes de jogadores, bons jogadores, e que possa talvez tirar um lateral e colocar o Bruno Peres, ou tirar o Bruno Peres e colocar um outro lateral bom no lugar. Então fazer essas trocas de peso pelo menos, entendeu? Porque se qualquer coisinha já for querer mandar o cara embora, mano, se qualquer joguinho não, né? Vários jogos ruins querer mandar o cara embora, mas não fez o contrato? O contrato não é até o final de 2019? Fica com ele, mano. Utiliza para alguns campeonatos, começa a rodar o cara. Ele joga como lateral volante, ele dá para jogar no meio. Então, mano, ele é um cara versátil, dá pra utilizar ele. Então, acho que o São Paulo poderia ficar com ele até o final de 2019. Seria muito interessante a permanência dele no elenco do São Paulo, na minha opinião, no meu modo de pensar. Eu ficaria com ele, aproveitava mais. É mesmo, é? Segundo jogador, nem mais nem menos importante, mas o Trellis. Pra mim, o Trellis salvou o São Paulo em alguns jogos. O próprio jogo contra o Vasco, o São Paulo tava empatando, ia empatar mais um jogo no Brasileiro, e o Trellis acabou salvando o São Paulo. E pra mim, no meu modo de ver, se não fosse o Trellis no Paulistão, o São Paulo não teria se classificado contra o São Caetano, porque foi contra o São Caetano que esse rapaz deu a vida, mano. Foi nos 2 jogos das quartas de final contra o São Caetano que o Trellis arrebentou, mano. No meu modo de ver, ele não tem qualidade. Isso é fato, ele não tem qualidade. Ele não tem técnica. Ele não tem técnica mesmo. Ele não é um cara de habilidade que, mano, você fala, é um Ronaldinho da vida, tá ligado? Não.
Muito pelo contrário. Ele, mano, ele é um cara esforçado. Ele é um... Eu vejo ele da mesma forma que, tipo, o Corinthians vê o Romero, mano. E eu acho que o Trellis poderia ser o Romero no São Paulo. Essa é a minha visão. Ele briga, ele é esforçado, ele batalha pela bola. É difícil ele entrar num jogo morto. Ele não entra morto. O cara sempre entra com vontade de mostrar o futebol dele, mano. O próprio jogo contra o Fluminense, que o São Paulo tava com um jogador a menos, uma falha da zaga com o próprio Sidão, pelo amor de Deus, né? Aquele golzinho contra que os caras fizeram ridículo. Uma bosta. Se não fosse o Trellis, o São Paulo talvez teria perdido aquele jogo. Então o Trellis acaba empatando. Mano, tem que deixar o cara. Eu acho que se o São Paulo almeja alguma coisa nos campeonatos, almeja títulos, tem que ter um plantel. Eu ficaria com o Pablo, o Trellis e o Carneiro como centravantes fixo. São jogadores altos, são jogadores que têm bons chutes, são jogadores rápidos. Então, mano, tem que aproveitar esses caras, velho. O Palmeiras não joga com Davidson, Borja e William no ataque. Por que não pode o São Paulo utilizar Trellis, Carneiro e Pablo, mano? Chora não, bebê! Por que não? Ainda o Carneiro, ele é versátil, ele consegue jogar nas pontas. Coisa que, velho, pô, é difícil você ver um atacante alto da estatura do Carneiro conseguir jogar nas pontas, mano. Então deixa o cara, velho. Deixa o Carneiro, deixa o Trellis. Não precisa mandar os caras embora. Lógico, tem alguns carinha que estão emprestados ali, estão emprestados aqui, faz dinheiro, faz negócio com os caras, tudo bem. Mas esse elenco que fechou esse ano, utiliza pro próximo ano. Tenta aí fazer negócio com o Shailon, que é um jogador que não apresentou bom futebol. Faz dinheiro com o cara, tá ligado? Araruna não é um jogador que agrega, mas Trellis, Carneiro, Rojas, Hudson, Jusilei, já pediram a cabeça do Jusilei, acho uma babaquice isso. Enfim, entre outros jogadores, mano, deixa os caras, deixa o São Paulo montar o elenco, mano. Deixa o São Paulo ter um elenco grande, um elenco recheado, deixa o São Paulo ter, sei lá, mano, uns 35 jogadores, quase 40 jogadores, larga lá, mano, deixa lá, roda, isso também passa muito pelo técnico. O Jardine vai rodar o elenco, vai utilizar os moleques da base. É bom ter bastante peças fundamentais para você utilizar em campo, utilizar no esquema tático de jogo. É bom ter isso. E, pô, Trellis ficando. E o negócio do São Paulo com o Trellis era fazer negócio com o Vitor Ferraz, que no meu modo de ver, não sei se vale a pena. O Vitor Ferraz é um bom lateral? Só que daí eu vou voltar na questão do Bruno Pérez, mano. Porque o São Paulo já estava pensando no Vitor Ferraz, porque já ia devolver o Bruno Pérez. Não precisa fazer isso, velho. Não tem a menor lógica de querer trocar o Trellis no Vitor Ferraz. É um cara de nome? É um cara de nome. É um bom jogador? Ele é um bom jogador. Apenas isso. Mas querer trocar o Trellis, querer trocar um atacante por um lateral, sendo que o São Paulo já tem laterais. Tem o Bruno Pérez, contratou o Léo Pelé, contratou o Igor Vinícius, tem o Reinaldo, entendeu? Então, mano, dá pra deixar ele mais um tempo aí. O Trellis, no caso, dá pra deixar o Trellis mais um tempo, pelo menos mais um ano. Dá pra aproveitar ele ainda, mano. Dá pra aproveitar. Uhul! Terceiro jogador, que eu não tinha colocado aqui na minha lista. Eu não tinha colocado. Mas acabei de lembrar, falando dos laterais, é o Edmar. O Edmar sim pode estar de saída do São Paulo. Esse eu acho que talvez não vá fazer diferença mesmo se acabar saindo. Esse eu acho que deve mesmo sair do São Paulo. Ele não apresentou um bom futebol, não caiu nas graças da torcida também. Ele é o simples, tá ligado? Ele é arroz com feijão. Não agrega em nada, também não atrapalha. Mas também se ficar, acredito que a galera não vai cair matando em cima. Eu particularmente não ligo. Se ele sair, beleza. Se ele ficar, tranquilo. Então esse é relax, tá de boa. Agora o mais polêmico, o mais complicado aí, o mais que deu o que falar nas últimas semanas, é o menino que veio da base, é o Salsicha, é o Scooby-Doo, como os caras falam. Fala, Salsicha! É o Rodrigo Caio. Esse talvez me tome um pouco mais de tempo aqui falando sobre ele. Rodrigo Caio deu uma entrevista falando sobre o Diego Aguirre, que o Aguirre não falava com ele, que o Aguirre não
foi nem visitá-lo quando precisou, quando ele estava fazendo fisioterapia, quando ele estava passando por aquele problema, e que o Aguirre rodava os 4 zagueiros, mas não dava oportunidade para ele. Ele nunca entrava, só rodava Bruno Alves, Arboleda e Anderson Martins. Ele nunca tinha oportunidade de jogar. Mas vamos lá. Primeiro ponto, acho que da entrevista aí. Pra mim, não tem a menor necessidade de ele chegar a público e falar tudo que ele falou, até que ele se sente menos São Paulino, pelo simples fato de muitas vezes ele dar a cara a tapa e o clube não defendê-lo. Primeiro, muitas vezes que ele deu a cara a tapa, ele sempre falou bosta. Ele sempre falou merda. Já criticou o Cueva, assim, em entrevistas. Acho que não precisava disso. Se ele quer falar, mano, ele que fale de uma forma onde que ele não atinja diretamente a pessoa. Não precisa disso. A gente já sabe o que o São Paulo vive nos últimos anos. É uma turbulência. E ele falando dessa maneira, ele se expressando, ele jogando a merda praticamente no ventilador, ele só atrapalha no andar do clube. Ele só faz com que a mídia volte a criticar o São Paulo. Ele só faz com que a mídia volte a falar mal do São Paulo praticamente. Então não está agregando ao São Paulo, e sim está afetando o São Paulo. Segundo ponto, acho que nenhum técnico deve ir visitar o cara se ele está fazendo fisioterapia, se ele passou por alguma cirurgia, enfim, mano. O trabalho dele é montar, rodar elenco, trabalhar como um manager dentro da equipe. Ele não tem que ficar sabendo se o cara tá com uma dorzinha no joelho, se o cara tá com uma dor de garganta, se ele tá com dor de ouvido, nem nada. Isso até porque isso não vai ajudar ele dentro de campo. A preocupação dele é saber quem ele vai escalar, quem ele treina, como funciona o treinamento dele, como é o rendimento do atleta dentro do treinamento. Então, eu acho que ele tem mais coisa para se preocupar do que você na cama deitado lá porque estava operado e o técnico não foi falar com você, então você ficou chateado. Vai pra casa do cara. Caralho, o maluco é brabo. O Rodrigo Caio não tem mais clima nenhum para jogar no São Paulo. Outro ponto que eu ia esquecendo. Ele citou que o Aguirre não dava oportunidade para poder jogar. Até acho que seja um pouco de verdade. Que o Aguirre não tenha dado a oportunidade. Até concordo. Mas, vamos lá. O atleta ele é escalado pelo que ele faz no treinamento, não é? Se ele não estava sendo escalado para as partidas do São Paulo como titular, é porque o rendimento dele no treinamento não era bom. Não é por uma implicância pessoal do Aguirre com ele. Muito pelo contrário, mano. Muito pelo contrário. É porque o rendimento dele não correspondia o que o Aguirre pedia no treinamento. Você pede pro cara fazer uma coisa no treinamento, o cara não faz. Pra que você vai escalar ele como titular? Qual a lógica? Você não sabe se ele vai jogar bem, você não sabe se ele vai atrapalhar, você não sabe se ele vai fazer um gol contra, você não sabe se ele vai render bem. Como que você vai tirar um cara que tá jogando bem no treinamento, tá treinando bem, tá tendo uma condição física top, pra tirar ele e pra colocar o Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio tá meio que chateado porque não tá jogando? Não tem a mínima lógica isso. E ele ainda falar que depois ele é menos São Paulino, mano, enfim, ele se queimou totalmente. A entrevista que ele deu pro Esporte Interativo foi ridícula, patética. Pra mim ele é um dos pivô pra saída do Aguirre do São Paulo. Pra mim sim, ele foi um dos cabeça pro Aguirre ter sido mandado embora do São Paulo. Eu acho que ele, mais alguns outros jogadores que eu não vou entrar em nomes, mas fizeram a cabeça do Aguirre para mandar ele embora. Foi mandado. E tenho certeza que o Rodrigo Caio foi um dos cabeças que comandou essa panelinha para mandar o Aguirre embora. Então, mano, Rodrigo Caio tem que vazar logo do São Paulo. Faz dinheiro, troca. Até tinha pintado um negócio, talvez o Grêmio estaria interessado no Rodrigo Caio. E talvez o Marinho viria para o São Paulo. E o Grêmio ainda colocaria mais uma grana em cima. O que eu acho que isso seria espetacular, seria muito top se acontecesse, porque é mais um jogador liberado, mais um ponta que articula bem, mano. Então acho que o São Paulo faria um bom negócio se negociasse ele com o Grêmio, com o Flamengo também estava interessado, seja com quem for, ou fizer dinheiro com ele pra fora na Europa. Eu só sei de uma coisa, Rodrigo Caio tem que sair do São Paulo. Mas enfim, o vídeo de hoje é esse. Então a gente falou do Rodrigo Caio, do Trellis, do Bruno Pérez e do Edmar. Então
Nos próximos vídeos eu vou estar trazendo alguns jogadores que o São Paulo está sondando, não está concretizado ainda, diferente de Pablo, diferente de Igor Vinícius, Carlinhos Neves e Léo Pelé. Então, espero que tenham gostado dessa primeira vez que está passando aqui no canal. Mais uma vez já seja muito bem-vindo, compartilha, deixa like, se inscreva no canal. Valeu, falou e fui!